Catrinha. Eu vou te pegar. A memória é uma coisa tão interessante, tão presente para nós, porque eu venho nessa casa desde que eu sou bebê. Então é como se tivessem versões minhas correndo por essa casa. Só que isso não é macabro, tá? Isso é uma sensação boa, é uma coisa prazerosa. Por exemplo, tem uma árvore aqui na frente. Essa árvore aqui, ela tinha uma chave pendurada, era alguma coisa de segurança. E eu brincava muito de espiã naquela árvore. E hoje eu vejo meus filhos brincando da mesma coisa. E eu já vim aqui em outras fases, até na vida adulta, em outros relacionamentos. Em momentos que eu não tava bem, em momentos que eu tava muito bem, em momentos que eu tava tentando engravidar, tava no caos. Vim aqui na minha primeira gestação, tenho foto da minha primeira gestação que eu perdi o bebê aqui nesse jardim. E é incrível pensar que esse mesmo espaço é o cenário para tantas versões. E essa atual consegue presenciar tudo isso, consegue assistir a tudo isso. E a gente só consegue ter essa percepção de evolução quando a gente limita esse self, quando a gente cria essa versão, quando a gente consegue narrar a história dessa versão e de outra, e entender que são várias pessoas habitando o mesmo corpo, que fazem parte da mesma narrativa, mas não necessariamente são a mesma pessoa. Ai, que chique que ela é, de óculos Lens Transitions. Vivi! Ô, o irmão tá dormindo, vocês estão gritando, gente. Esses dias eu estava lembrando com o Pablo sobre a nossa fase de adolescência, né, e pré-adolescência. E a gente tinha o tal do MSN. Tinha o ICQ e depois mudou para o MSN. E aí você tinha o seu nick, que era o nome que você escolhia, e você tinha o subnick, que era alguma frase que você poderia colocar e depois até evoluiu, você podia mostrar a música que você estava escutando naquele momento ou naquela semana, não me lembro direito. E aí você conseguia expressar um pouquinho mais da tua essência. E aí já tinha alguns símbolos através das músicas ou das frases específicas que já eram código para o seu meio, para o seu núcleo, sobre o seu grupo, para dizer um momento específico que você estava vivendo. Então tinha a tal da música Fuck It, que daí mostrava que você estava se desapegando de alguém ou de um relacionamento que não fazia mais sentido. Enfim, tinham várias maneiras de você se expressar. E eu me lembro que nessa busca por ser profunda e madura, eu encontrei uma frase, eu acho que ela é atribuída a Oscar Wilde, que fala exatamente assim: quem se descreve se limita. E eu, gente, no auge da minha adolescência, eu achei que eu tinha chegado no núcleo da minha complexidade, de que eu estava em constante ebulição e transformação e que ser instável era a coisa mais importante, mais profunda que uma mulher poderia alcançar. Mal eu sabia o quanto isso está associado à nossa própria imaturidade. Depois de tanto observar, acompanhar também o desenvolvimento de outras pessoas e obviamente o meu, e apesar de que eu tenho muita coisa para evoluir, mas ler sobre teorias e conseguir aplicar várias delas na minha própria vida, eu vejo e valido a importância da gente conseguir se descrever, da gente conseguir ter uma consciência que abrace e que desenhe a forma da nossa narrativa para esse momento. Porque é só a partir dessa borda que a gente é capaz de identificar aquilo que falta, aquilo que ainda permanece um mistério, tomar a decisão se a gente quer manter isso um mistério, que também é importante,
mas também conseguir sentar nessa borda para de fato observar para onde a gente quer ir, para conseguir desenhar esse contexto. É muito difícil a gente entender as capacidades, a possibilidade de algo se a gente não define essa forma. E hoje, com a cabeça um pouquinho mais madura, eu percebo como a falta de limite, a falta dessa autodescrição, ela é um sintoma da gente estar um pouco perdido na nossa própria história. E a própria natureza ensina isso pra gente, né? Por que a nossa consciência precisa de uma borda? Por que a gente não experiencia a realidade como se nós pertencêssemos a tudo? Por que existe esse limite necessário que é o self? A construção de algo que é subjetivo, que é você, na tua própria história. Por que evolutivamente a natureza precisaria de uma borda, um limite entre nós e o mundo? Por que a gente não consegue acessar a consciência alheia? Por que não somos permeáveis entre uns e outros? Por que a nossa consciência não é uma fluidez entre os indivíduos? Qual é a vantagem em a gente ter um senso de self, um limite que nos constitui um senso de unidade? Por que a gente precisaria desenvolver a linguagem, estrutura, símbolos? Por que a nossa consciência não é uma coisa só? A minha leitura é que a gente precisa dessas bordas para sermos livres. Nós somos livres ao nos definirmos, porque é só a partir daí que a gente consegue expandir. Inclusive, é só quando a gente cria essa borda do nosso contexto atual, a gente desenha esse self, que a gente também entende aquilo que a gente está permitindo habitar esse nosso espaço. Seja uma ideia, uma situação, uma narrativa, uma pessoa. E aí a gente vai identificar que tem coisas que a gente está permitindo que esteja mesmo sem a gente querer. E a gente fala que não quer, mas a gente continua trazendo cafezinho, trazendo água, deixando essa coisa muito confortável no nosso espaço. E delimitando esse espaço, quando a gente consegue se definir, é que a gente consegue olhar para esse tipo de situação e usar o desconforto a nosso favor. Esse desconforto está nos pedindo alguma coisa. Esse desconforto entre manter algo que a gente não quer no nosso espaço, talvez seja a faísca que a gente precisava para usar a nossa voz. Em vários momentos da nossa vida, o problema não é encontrar a nossa voz, é saber usar a nossa voz. E a gente só sabe que voz a gente tem e como a gente pode usar se a gente sabe quem a gente é nesse momento da nossa vida. E eu achei muito engraçado, porque não coincidentemente, na vez que eu achei mais incrível usar essa frase, era o momento que eu estava mais perdida. Que medo é esse de firmar-se em quem você é hoje? Não se descrever é não se assumir. E tá tudo bem você não ser quem você imaginava ou quem você gostaria de ser hoje. Mas evitar e lutar contra isso não é o que vai te aproximar dessa versão que você quer. Pelo contrário, você não ser capaz de se definir é o que te afasta do que você quer ser. E mesmo se você não sabe ainda o que você quer ser, você precisa se definir para saber de onde você está partindo. E não se descrever também é uma forma de evitar o que ainda nos falta. É muito reconfortante a gente alimentar por mais alguns minutos as nossas possibilidades que vêm do não definir-se. É gostoso ainda ter essa ilusão do que a gente poderia ser. Mas a verdade é que você não precisa inventar um mistério para o seu self. Ele já carrega um mistério por si só. Tem muitas partes de você que você não vai conseguir reconhecer ou aceitar em determinado momento da sua vida. A nossa sombra se atualiza na mesma medida que o nosso self está se atualizando. Cada versão de nós tem a sua própria sombra. Trabalhando, Vicente com seu bolinho, lendo sua revistinha, de boa. Também vai colaborar com a fogueira. Ih, ó, passa o cartão. Tadinho. A profundidade da nossa existência não está em não nos definirmos, mas em sermos capazes de fazê-lo e continuar cultivando o mistério que é genuíno. O self precisa de bordas para ser agente das transformações. Não tenha medo de definir quem você é hoje. Isso não deve te assustar, porque é assim que a gente continua escrevendo a nossa história, continua constituindo memória
e continua sendo mais um personagem nessa coisa chamada vida, nessa existência que é tão rica, justamente por ter limite.